Pai do Senhor, meus irmãos, já já nós vamos começar. Pai do Senhor, pessoal, como é que tá, meus irmãos? Já já a gente vai começar a nossa live. Compartilha, vocês que já estão na página, compartilha, convide os seus amigos, toda a família, para estar assistindo a nossa live, a de Beneplácito, nossas transmissões dos cultos online. Fiquem atentos, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha no Facebook, para que a gente possa estar, assim, transmitindo os cultos online, alcançando o maior número de pessoas possíveis, levando aí a palavra de Deus aonde as pessoas não podem estar saindo das suas residências. O Ministério Beneplácito está fazendo a nossa parte como igreja, usando os recursos que temos para que a gente possa propagar a palavra de Deus. Paz do Senhor, já está aí acompanhando a gente, Benigno, já está aí acompanhando a gente, a família Ferrezin, família Limoeiro. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Vão compartilhando a nossa live. Daqui a alguns minutos nós vamos estar iniciando o nosso culto com o Ministério de Louvor. Você que sabe, acompanha os hinos, louve a Deus. Neste momento, mesmo que você esteja no seu lar, mesmo que você esteja em sua casa, reúna sua família, seus filhos, marido, esposa, para que todos nós juntos possamos estar cultuando ao Senhor. Então, fique atento, vamos estar iniciando o nosso culto dentro de alguns minutos. Vamos estar aguardando mais irmãos, dá tempo de compartilhar, dá tempo de convidar, para que todos nós possamos acompanhar todo este culto online, do início ao fim. Então os irmãos compartilham, chama a galera, chama os filhos, chama os amigos, compartilha no Facebook. Tem algumas pessoas mandando a paz do Senhor, Sara, Ale Masterson, Giovanni, paz do Senhor, galera. Vamos juntos propagar o Evangelho do Senhor, o Reino de Deus. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da igreja. Agora, e dentro de alguns minutos, nós vamos estar iniciando o nosso culto online. Vai estar hoje com a palavra Pastor
Antônio Eudes, presidente do Ministério Beneplácito, trazendo uma palavra diretamente do coração de Deus para as nossas famílias, para as nossas vidas. Então, vamos dar continuidade. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciar esse momento. E em seguida, nós já vamos estar louvando a Deus com o Ministério de Louvor. Amém? Eduardo, paz do Senhor, o pessoal que está entrando aí. Benigno, pastor de Osasco, Deus abençoe. Paulina, Deus seja louvado. Muito bem, compartilha, meus irmãos, compartilha. Nós já temos aí umas 24 ou 25 pessoas acompanhando o início do nosso culto online. Vamos compartilhar para o máximo de pessoas possíveis nos grupos, para que a gente possa iniciar esse culto para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Cássio, nosso amigo, companheiro, a paz, meu irmão. Deus abençoe. Nós estamos aqui. Vamos orar a Deus. O Ministério de Louvor já vai estar se preparando. Já vai estar iniciando o culto. Já temos aí uma quantidade considerada de pessoas. Juliana Ferrezinha, paz do Senhor. Glória a Deus, é isso. Compartilha bastante, para que a gente possa iniciar o culto com bastante pessoas conectadas. Amém? Vamos estar orando a Deus? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Deus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nessa noite nós estamos aqui junto com a Tua igreja, ó Pai. Pai amado, podemos estar distante, mas estamos ligados com o Senhor, ligados com os nossos irmãos. Pai, abençoe esse momento de louvor e adoração ao nome santo do Senhor. Abençoe a cada lar, cada família, abençoa cada pessoa que neste momento está se conectando a Deus, para estar louvando a Deus junto conosco. Pai amado, aonde chegar, Deus amado, este vídeo, aonde chegar, Deus amado, Deus querido, este som, Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa entrar com providência nos corações, trazendo esperança, trazendo fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar neste momento de louvor e adoração. Pai, toma a frente e continua conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar junto? Ministério de Louvor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos estar louvando a Deus juntamente conosco. São hinos bem conhecidos, e louvem aí de casa junto com a gente. Repousando em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. presença me sustenta, Senhor. Sua graça
me basta, Senhor. Sua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta. Outro igual não há. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra,
paz do Senhor, meus queridos irmãos, família Beneplácito, obreiros e todos aqueles que nos assistem neste dia, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu queria nesta noite estar compartilhando com vocês uma palavra de Deus, não é? Diante dos problemas que o Brasil, o mundo está enfrentando. Antes, porém, queria fazer uma oração para que você, onde estiver, mesmo distante em corpo, não precisa você se encostar perto do seu parente, do seu irmão, do seu amigo, continue afastado, mas em espírito nós vamos neste momento fazer um clamor, para que esta palavra que será ministrada esta noite para o meu coração, para o seu coração, ele venha trazer um alívio, venha trazer um refrigério diante dos problemas que a sociedade, o Brasil e em todo o mundo, né, que tem nos deixado um tanto preocupado. Onde você estiver, não precisa se aproximar dos seus familiares, mantenha a distância. Vamos respeitar aquilo que as autoridades, em espírito, nesse momento, para clamar a Deus por sua vida, pela vida da sua família, especialmente aqueles que têm perdido os seus entes queridos, as pessoas que sabe, você dedicava um carinho muito grande, mas que têm perdido esses dias. Vamos pedir para que Deus conforte os seus corações e você do seu lugar possa assim estar clamando comigo. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, especialmente que perderam os seus entes queridos, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão inseguros, Deus amado, que neste momento com o bálsamo do Teu Espírito vem trazer um alívio, uma esperança, Jesus querido, para que nada venha abalar a fé da igreja, do povo brasileiro. Deus de infinita bondade, estenda as tuas mãos dos altos céus, alcança nesse momento aos lares das pessoas entristecidas, contristadas, cabisbaixo, preocupado, que perderam a esperança, mas a tua palavra, Deus amado, nesta noite nos dá esperança de convicção, de vida eterna, de resolução dos problemas, Senhor. Tome tuas mãos, ó Deus amado, e que nesta noite a tua palavra alcance os corações contristados, ó Deus, e que sirva de refrigério, de bálsamo, de alívio para o problema de cada um, Jesus querido. Tome tuas mãos, em nome de Jesus nós te pedimos já agradecidos. Amém. Eu queria compartilhar com os ouvintes da palavra de Deus neste dia, o que está registrado no livro aos Hebreus, ou na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo 11, do versículo 5, a palavra de Deus. Nós vivemos em momentos difíceis e até um tanto preocupante. Muitas mensagens são enviadas hoje pelos meios de comunicação e existem as fake news de tudo quanto é lado. A realidade é que existe no meio da população do Brasil, até no meio do povo evangélico, uma preocupação, uma insegurança e um medo muito grande. Mas nesta noite nós queremos compartilhar a certeza daquilo que Deus há de fazer na vida da igreja e entender que todo esse processo, nada foge das mãos do Senhor. É Ele que está no controle de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não tenha medo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então estamos aqui nesta noite para, quem sabe, trazer um ânimo para a sua vida, mediante aquilo que está inserido dentro da palavra de Deus. Capítulo de número 12, né? Capítulo de número 12. E o versículo 5 nos diz essas palavras: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama,
e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Revelemos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Meus queridos irmãos, amigos e ouvintes que nos assiste pela rede social nesta noite, se nós pararmos um pouco para olharmos a história da humanidade, especialmente na idade contemporânea, nós nos vamos deparar com grandes avivalistas, homens de Deus, instalados na Europa, nos Estados Unidos, em que foram o precursor de levar a palavra a muitas outras nações. Por exemplo, nós vemos os exemplos de Jonathan Eduardo, do ano de 1703 ao 1758, que era pastor da igreja congregacional em Massachusetts, nos Estados Unidos, realizou um trabalho extraordinário na população indígena nos Estados Unidos da América. John Wesley, muito conhecido do povo de Deus, do ano de 1703 a 1791, que era pastor da igreja anglicana, que ele influenciou profundamente o cristianismo na Inglaterra e foi missionário em 13 colônias nos Estados Unidos da América. Charles Finney, muito conhecido também dos irmãos, do ano de 1792 a 1875, também dos Estados Unidos, até sua morte em 1875, aos 82 anos, diz a história que Finney continuou sendo um instrumento de Deus, não apenas nos Estados Unidos, como também na Inglaterra. Charles Spurgeon, conhecido pelos irmãos como o príncipe dos pregadores, do ano de 1834 a 1892, na Espanha, devido a uma perseguição promovida naquela época pelo rei Filipe II, desenvolveu seu ministério na Inglaterra. Moody, de 1837 a 1899, de Boston, nos Estados Unidos, na cidade de... desenvolveu também um trabalho na cidade da Inglaterra e na Escócia, no ano de 1873. William Seymour, no ano de 1906. Aí surge o avivamento na cidade de Los Angeles, na Rua Azusa, conhecido pelos nossos irmãos assembleanos, que mudou a história do cristianismo. Foi um marco na vida espiritual da igreja. Nós olhamos para esses homens, meus queridos, e nós percebemos que o Brasil, a nação brasileira, também já dito pelos grandes conferencistas que têm vindo a esta pátria, que o Brasil seria o próximo a usufruir de um grande avivamento. Porém, me parece que estamos perdendo a batalha desse grande avivamento. A realidade é que a história do Brasil, concernente à nossa vida, concernente à história da igreja, me parece que ela não teve essa predominância, não tivemos esse cuidado, e parece que estamos perdendo. Esse tempo está passando a ponto de interpretarmos de que vivemos um momento de crise de identidade. Mas a palavra de Deus nesta noite dirigida aos vossos corações, nós vemos que Deus, Ele repreende, Ele nos traz uma palavra de repreensão, trazendo para nós a verdadeira adoração. Você veja bem que o versículo 5 diz: já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Aqui o texto nos diz ainda, eles se tinham, que os evangélicos tinham esquecido do ensinamento das escrituras, e que esclarecem que na qualidade de pai, a que Deus está falando, que usa as provações que os homens têm de suportar em sua experiência terrena, para a sua disciplina espiritual,
e educação como os filhos. A palavra de Deus também no versículo 6 e 7 nos fala sobre a experiência, a própria experiência dessas provações, dos dias difíceis que estamos passando. Por conseguinte, é prova prática de que Deus os estava tratando como seus filhos. Quer dizer, meus queridos, que essa prova que passamos hoje no Brasil está no controle das mãos de Deus. Não tenha medo, porque evidentemente que dias melhores virão para a igreja do Senhor. Aqueles que servem a Deus não se preocupa com as coisas que estão no mundo, porque aquele que está em nós é muito mais forte que está no mundo. No versículo 8 nos diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então nós entendemos que a disciplina, a correção, ela provém do Senhor. Então se faz necessário de que naquela época, se na Europa, se nos Estados Unidos, nós tínhamos grandes pregadores, os grandes avivalistas que disseminaram a palavra de Deus. Hoje a história parece que não é a mesma, parece que perderam a identidade. Hoje em dia nós não vemos mais os grandes avivamentos, nós não vemos mais nos Estados Unidos aquela nação que mais de 50% da população era protestante, mas parece que o Brasil é que agora entrava nessa trincheira para se tornar reconhecidamente mundial como celeiro de missões, com homens e mulheres espalhados nos 4 cantos da terra, levando a palavra de Deus. Mas parece que deixamos de lado essa responsabilidade espiritual. Até a década de 80, quando o Brasil se levanta, nós vemos na de 2000 uma preocupação de levarmos esta palavra aos 4 cantos da terra. Mas chegamos aí em 2020, a igreja um tanto esfraquecida, envolvida em outras coisas que não são a palavra de Deus. Mas os textos dizem que são aqueles que não passam por essas experiências de provação, que podem duvidar de sua posição de filhos de Deus. Para nós termos uma posição como filho de Deus, passamos verdadeiramente por provações, por situações difíceis, por calamidades, por problemas. Agora, não devemos nunca nos enfraquecer, não devemos estar de cabisbaixo, porque o que está em você, o que está em mim, é muito maior do que aquele que está no mundo. Então nada pode abalar, atrapalhar, impedir a marcha da igreja enquanto aqui estivermos. No versículo 9 nos diz que, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, aqui nos diz o texto que, da mesma forma que os nossos pais nos corrigem como filho, Deus como Pai poderoso, reconhecidamente tais experiências desagradáveis no momento em que passamos, é importante, entretanto, reconhecer a mão invisível que as controla. E nós, como membros da igreja, como servo de Deus, submeter-se reverentemente ao prazer do Pai, como os filhos frequentemente fazem no tocante a seus pais terrenos. Então nós não temos medo dos problemas que afetam a vida da igreja, que afetam a sociedade, porque nós não somos deste mundo, mas somos forasteiros aqui. Uma referência a Deus como Criador do espírito humano vai contrastar com o Pai segundo a carne. Você veja bem, o versículo aqui ele implica que os seres assim criados podem conhecer a verdadeira vida somente quando se submetem ao controle de Deus. Os seres humanos só podem reconhecer a verdadeira vida somente quando se submetem ao controle de Deus. A disciplina que é aplicada por nossos pais terrenos tem seus limites. Ela é administrada somente durante a nossa infância, mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada
E a disciplina pelos nossos pais, às vezes, eram pautadas na incerteza, no julgamento do próprio homem. Mas a disciplina divina é infinitamente superior. Sempre é imposta, tendo em vista o interesse dos homens crentes. E seu alvo é torná-los compartilhantes da própria santidade de Deus. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nos últimos dias em que vive essa igreja, nesse momento difícil em que o mundo está enfrentando, os evangélicos não devem assumir que os sofrimentos que estamos suportando seja resultado de nossa vida cristã. Não, significa que Deus não está preocupado com o seu bem-estar. Não é bem assim. Deus se mostra como um verdadeiro Pai na experiência da disciplina. Em vez de reclamarmos, devemos encarar esta provação como prova do amor de Deus para conosco, levando-nos à maturidade espiritual. O texto aqui, lido também em Hebreus, ele sugere que Deus não seja responsável ou responsabilizado pelos sofrimentos, evidentemente, que recai nos pecadores, hostil à palavra de Deus, mas indica que Deus usa até mesmo circunstâncias adversas como instrumento para alcançar o seu próprio propósito. Ou seja, nós não devemos. Deus está preocupado conosco, porque Deus ama a quem Ele castiga. Então, se somos hoje repreendidos, se somos castigados, é porque deixamos alguma coisa para trás. Se nós vemos as Américas, os Estados Unidos, a Europa sendo hoje massacrado por essa pandemia, é porque esqueceram-se, deixaram as coisas de Deus para trás. Da mesma forma, eu e você. Mas se tivermos a nossa fé firmada em Jesus Cristo nosso Senhor, nada vai nos abalar. Nós vamos passar por mais essa luta, por mais essa prova, porque a igreja do Senhor Jesus, ela sempre foi vencedora. O seu registro na história da humanidade nunca nos mostrou que a igreja recuou diante das adversidades, diante das epidemias, das pandemias, das guerras, dos problemas que têm afetado a sociedade. A igreja continua firme, mesmo diante dos problemas existenciais. Você que está do outro lado da linha, nos assistindo nesta noite, que está com sua vida incerta, existe incerteza no seu pensamento, há uma grande perplexidade, há medo devido aos noticiários, devido ao morticínio, tantas coisas que está afetando a nação do Brasil. Saiba que tudo está no controle de Deus. Aceite nesta noite a disciplina de Deus. Saiba que ela evidencia de que Ele o está treinando a sua vida e lhes fazendo verdadeiramente de filho. Receba a correção de Deus conforme necessário para o seu crescimento espiritual. Não desanime. Deus está à frente desta batalha como nosso verdadeiro general, e a nossa vitória já foi sacramentada na cruz do Calvário. Fique com esta palavra para o seu conforto, para o seu enlevo espiritual, para a sua segurança, porque Deus há de nos fazer transpor os problemas existenciais, e a igreja do Senhor Jesus prossegue na sua marcha. Não tema, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ministério Beneplácito, Igreja de São Pedro, obreiros, aqueles que estão instalados em alguma cidade do estado brasileiro, firme, conduz a palavra de Deus a qualquer circunstância, levando para a libertação, para a salvação, para a transformação da vida, trazendo alívio e esperança para as pessoas necessitadas. Que Deus o abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor e depois estaremos fazendo uma oração pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus.
Medite na letra desse louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, se eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Os nossos agradecimentos aos irmãos que nos acompanharam pelo Facebook, pelo Instagram. Estaremos aí mantendo essa regularidade, né? No dia de amanhã, sábado e domingo, a semana, voltaremos aos cultos normal, também online, às terças, quintas, sábado, domingo. Os irmãos nos acompanhem, curta, compartilhe, convide seu amigo, seu irmão, seus parentes, seus familiares, né? Não precisam estar juntinho, estejam juntinho em espírito, esteja afastado, mas em espírito todos unidos em uma só fé, em um só propósito, porque nós vamos vencer essa guerra. Essa guerra está decretada a vitória na cruz do Calvário por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde você estiver em seu lugar, aquele que está sofrendo, aquele que perdeu as esperanças, mas nesta noite que essa palavra sirva de correção para nossas vidas e você venha readquirir a esperança que está na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Saiba que está tudo no controle de Deus. É necessário que haja essa correção no povo brasileiro.
como eu falei no começo aqui, alguns países, algumas nações que foram celeiro de missões, homens e mulheres, que no passado, na idade contemporânea, levaram esse evangelho, hoje são nações enfraquecidas espiritualmente, talvez poderosas financeiramente, enfraquecidas espiritualmente. O Brasil está no caminho de se tornar uma poderosa nação, mas precisamos nos levantar e não ter medo desse inimigo invisível, que é o coronavírus ou Covid-19, mas que mantemos a nossa fé firme. Você, onde estiver em seu lugar, apresente a sua mãe, o seu pai, os seus entes queridos, aqueles que perderam os seus parentes, que serão confortados esta noite pela palavra de Deus, sabendo que há esperança. A nossa única esperança é Jesus Cristo, e a igreja aqui no Brasil, como reserva moral da sociedade, ela precisa marcar a sua história diante desse problema que está afetando todos nós. Mas nós decretamos nesta noite a vitória no poder do nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus amado, diante da Tua presença, nós apresentamos aqui as famílias, ó Deus, que perderam os seus entes queridos, as que estão desesperançosas, Deus, as que estão preocupadas, com medo, Jesus querido, aqueles que estão com a falta de alento, Deus amado, que estão perturbadas, preocupadas. Deus amado, que nesta noite a Tua palavra, que é fiel, a Tua palavra que é verdadeira, alcança os corações, trazendo, Senhor da glória, a esperança, a felicidade, a paz dentro da família, dos lares. Jesus querido, que a Tua palavra, que tem poder para transformar, para salvar, para libertar, para trazer a esperança, para trazer vida ao povo brasileiro, a todo o mundo, ó Deus. Nesta noite nós externamos, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome, nós dizemos para o povo brasileiro, para a nação brasileira, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nós decretamos a vitória da igreja brasileira, a vitória do povo de Deus, a vitória na sua família, no seu lar. Nós professamos bênção, libertação, transformação e salvação de vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra e esta oração direcionada para a sua vida, para a sua família, para a nação brasileira, para o povo de Deus, para a igreja brasileira, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.